Neste momento, nós conversamos com o Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bem-vindo, professor. Obrigado pela sua participação aqui na CNN. Queria que o senhor começasse falando sobre a tua avaliação destas falas iniciais ali do presidente Trump e do presidente Lula. Pelo menos o nosso entendimento aqui, acompanhando o que ambos disseram, é de que o primeiro ponto que precisa ser acertado é a questão comercial entre os dois países. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu entendo que acabou prevalecendo a questão comercial nessa conversa de hoje, ao invés de temas um pouco mais sensíveis, né? Um pouco não, mas talvez bem sensíveis, como a questão venezuelana, por exemplo, né? Ou a própria questão envolvendo aí a lei Magnitsky, em relação aos ministros do Supremo. Pelo pouco que deu para já prospectar, enfim, não só pelas matérias do que já foi conversado, mas pelas conversas e pelas manifestações, inclusive de Donald Trump, falando sobre a questão da Venezuela, que isso, na verdade, talvez não tivesse muito interesse para o Brasil, ou seja, é como se Trump dissesse, olha, a questão venezuelana é da minha responsabilidade, quando, na verdade, a área de influência dos Estados Unidos é a América Latina, né? E, por sua vez, como a área de influência aqui é minha, sou eu e que dito, na verdade, o que deve ou não acontecer em termos políticos e militares, né? No que se refere à parte comercial, é que essa que parece que está mais madura, digamos assim, para ser negociada agora nas próximas semanas, nos próximos meses, pelo pessoal técnico, né? Vamos aguardar, mas o que dá a impressão é de que os canais diplomáticos foram liberados de vez. Ou seja, aquelas manifestações de boa vontade, tanto do lado de Donald Trump quanto do lado do presidente Lula, parecem que vão ficar aí ratificadas, ou seja, consolidadas nesse encontro de hoje, né? Professor, só fazer uma ponderação. A gente está aqui ao vivo ao longo das últimas horas, desde as 3 horas da manhã, e eu fiz o cálculo errado, viu, Diego? O Américo Martins nos trouxe a informação clara. Foram 50 minutos de reunião entre o presidente Trump e o presidente Lula, mais uns 8, 9 minutos ali com os jornalistas. Então, ambos estiveram cerca de 1 hora juntos ali em Kuala Lumpur para este encontro, o primeiro desde que o presidente americano tomou posse em janeiro deste ano. O Diego Pavão está com a gente, professor, e tem uma pergunta para o senhor. Professor, bom dia, obrigado pela participação com a gente aqui na CNN. É claro que existe uma base ali de Trump muito aliada ainda ao clã Bolsonaro, que não gostaria, por exemplo, de ver esse encontro acontecendo. Como que o senhor vê essa base agora, vendo esse encontro? Seria uma derrota para essas pessoas dessa base, uma derrota para aqueles esforços do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, a gente ainda deve aguardar a ver, mas que tudo indica é que, de fato, parece que aqueles esforços estão se esvaindo, né? O resultado não está sendo exatamente o que eles procuram. Ou o que eles estavam tentando que fosse, ou seja, um Donald Trump mais contundente, um Donald Trump mais hostil ao Brasil, mas não é o que parece, né? E aí, nesse caso, o que me leva a crer que o que está falando mais alto aí, mais forte, é a pressão dos empresários norte-americanos e da própria população
americana no que se refere, por exemplo, ao preço do café, ao preço da carne bovina nos Estados Unidos. Ou seja, a questão comercial, a questão do preço, a questão da inflação em produtos importantes para os norte-americanos, como o café e a carne, parece que falam mais alto junto ao presidente Donald Trump do que as pressões políticas vindas de Miami, podemos dizer assim, né? Professor, tem um ponto que certamente vai acabar surgindo, porque o presidente americano Donald Trump tem sempre a missão de sair de uma reunião vitorioso. Isso é um ponto primordial para a política do republicano. Queria que o senhor falasse um pouquinho onde que o Brasil pode ceder para garantir que o presidente americano tenha uma vitória, mas que o Brasil também garanta outras vitórias. Por exemplo, a suspensão das tarifas adicionais que foram aplicadas pelos Estados Unidos desde agosto deste ano. Olha, acredito que o Brasil pode oferecer, por exemplo, a queda de algumas tarifas, baixar algumas tarifas de importação de produtos norte-americanos. Um ponto que talvez possa ser negociado e possa colocar na mesa como algo positivo para Donald Trump seja o etanol, né? Por exemplo, a questão do etanol, em que os Estados Unidos produzem à base de milho, por exemplo, né? Entre outras questões aí. Entre elas, por exemplo, além do etanol, nós temos aí outros produtos norte-americanos que podem entrar com uma tarifa mais baixa no Brasil, e isso pode ser um ponto de negociação. Eu acho que é mais fácil a gente, inclusive, falar o que... Bom, você me perguntou, inclusive, o que pode ser vitória, né? Porque o que não é, a gente já sabe, que é, por exemplo, a questão constitucional, a questão das decisões do Supremo, enfim, questões de soberania do Brasil, que aí, de fato, isso daí não, nem talvez entre na pauta, o que talvez seja até bem provável. Mas o que, pelo menos hoje, né? Mas acredito que a questão de baixar algumas tarifas de produtos que são importados pelo Brasil, vindos dos Estados Unidos, como por exemplo a questão do etanol e entre outros produtos industrializados, eletroeletrônicos, talvez possam estar na mesa aí de barganha, né? E aí outra, sem contar o que a Embraer, por exemplo, já prometeu, por exemplo, aumentos de investimentos nos Estados Unidos, né? A própria Gerdau também, ou outras multinacionais brasileiras, com certeza já colocaram na mesa a possibilidade de aumentar os seus investimentos em território americano, né? E isso é muito importante também. Nós temos aí multinacionais brasileiras de porte que fazem a diferença nos Estados Unidos. Então, como a questão da carne, a JBS, por exemplo, e como eu acabei de citar, a própria Embraer, né? Professor, esse Trump 2.0, né, essa volta de Trump à Casa Branca, reforça muito aquele estilo dele que a gente já conhecia, que é aquele estilo transacional, quer dizer, tudo é uma reunião de negócios, né? Tudo é o ganha, é o perde, tudo é fazer concessões e conseguir o melhor acordo, né? Trump vem desse ambiente de negócios, desse ambiente de negociações. Na opinião do senhor, esse estilo transacional de negócios funciona com a diplomacia brasileira, com a atual diplomacia brasileira? Em outras palavras, o atual Itamaraty, vamos dizer assim, sabe lidar bem com esse estilo de fazer negócios e de fazer política externa? Olha, eu acho que nenhuma das diplomacias estavam muito preparadas para lidar com esse perfil de empresarial, digamos assim, ou de negócios que ele traz para a área pública ou traz para a presidência, né? De qualquer forma, no entanto, acredito que sim, né? Até agora, a diplomacia brasileira tem sido bem eficaz e bem técnica no que tem acontecido até agora. A gente tem que lembrar que esses encontros entre Donald Trump e Lula, desde a reunião na Assembleia Geral da ONU, têm sido
preparadas com muito cuidado pela diplomacia, pelo Itamaraty, né, pela diplomacia brasileira, que tem acompanhado tudo isso desde o início. Então, acredito que, sim, com certeza, né, eu acho que a diplomacia brasileira tem, sim, condições e qualidades aí de poder atuar com o Donald Trump com um perfil super negociador que é o Donald Trump. Agora, a gente não pode deixar de esquecer, e é isso que impacta, e aí não só na diplomacia brasileira, mas como diplomacias do mundo inteiro, o caráter altamente volátil de Donald Trump. Veja a questão do Canadá, a questão da China, né? Então, dependendo do que é veiculado, dependendo do que é falado pelo presidente Lula, dependendo do que às vezes acontece, e pode ser pequeno, né? Para nós pode ser um fato pequeno, pode ser uma informação de menor relevância, mas para Donald Trump pode ser um gatilho para ele mudar de ideia em relação, por exemplo, à questão tarifária, né? Algo que ele promete que vai baixar, dependendo do que acontecer, algum fato, um pronunciamento a posteriori em relação à reunião de hoje, pode mudar totalmente a narrativa por parte do Donald Trump. E aí tem de começar o trabalho todo novamente de busca aí de consolidação, de abertura dos canais. Por enquanto, o que me parece é uma consolidação de um canal de comunicação aberto. Esse canal de comunicação, inclusive, as arestas parece que foram a ver, né? Vamos ver o que sai agora aqui da reunião, mas tudo leva a crer que foi aí bem conduzida, né? Eu e o Diego conversamos com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Coelho, da FESP-SP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigado, professor, pela sua participação aqui na CNN. Até mais.